Bom dia, pessoal. Então, sejam bem-vindos aí. Vamos dar início aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre função afim. Então vamos seguir aquele mesmo esquema da minha última aula. Em apenas um slide, eu vou mostrar a definição de função para vocês, de função afim, e depois a gente vai resolver as listas dos exercícios, as questões dos anos anteriores aí do Enem. Aí, de acordo com a resolução, nós vamos tratando o conteúdo, tá? Que é abordado naquela questão. Só reforçando aqui que eu não vejo o chat, então se vocês quiserem falar, se tiverem alguma dúvida, vocês ativem o microfone e fala, que aí a gente para aqui e tenta tirar a dúvida, tá ok? Mais uma vez, assim, o que eu percebo quando eu comecei a resolver as questões é que as questões bem simples, que há várias maneiras de ser resolvidas. Umas requer realmente que a gente utilize o conteúdo de função, mas a maioria delas dá para que a gente faça apenas uma leitura, né? A gente faz a leitura, interpreta bem a questão e consegue resolver com facilidade, inclusive, tá? Sem perder nem muito tempo na questão. Tá ok? Então, o que eu vou tentar fazer aqui durante a resolução das questões é mostrar primeiro a forma mais rápida, apenas pela interpretação, mas aí também mostrar a parte do conteúdo, porque aí é um reforço lá para a prova. Outra coisa que eu percebi também, eu olhei as questões de 2009, 2019, 2018, 2017 e 2016, as que cobraram função afim. E os anos, elas vêm sempre se repetindo, o mesmo estilo de prova, o mesmo estilo de questão. Tá? Então, se eu pratico aí nesses anos, a possibilidade de vir uma questão parecida, ela é grande, né? Então, é importante que vocês tenham atenção com isso aí. Aí é cobrado principalmente a parte gráfica, né? A leitura, a interpretação de gráfica. Interpretação gráfica. Vamos aqui. Então, ó, vejam só, o que é uma função afim? Então, na primeira aula, que estava eu, o Carlinho, todos os professores juntos, nós já falamos um pouquinho de função, né? Mas aí foi de forma reduzida. Inclusive, eu lembro que o professor Carlinhos, ele tratou de função afim. Mas hoje a gente vai ter essa aula exclusiva para esse conceito. Tá? Então, é uma família de função, que a gente sabe que tem várias. Geralmente nós estamos no primeiro ano do ensino médio, e tem função afim, função quadrática, função exponencial, e várias funções, né? Então, a primeira e considerada a mais simples é a função afim. O que é uma função afim? A definição dela. Chama-se função afim, chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim a qualquer função f de R em R, dada por uma lei da forma f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Está faltando aí um diferente. Deixa eu procurar aqui, ó. A lupazinha. Laser. Ó, chama a atenção para a lei de formação. Isso aqui, na maioria das questões, a gente vai ter que estar lembrando, tá certo? Então, ó, percebam e tomem nota disso aqui, ó. O que representa uma função afim, a forma geral dela tem esse formato aqui, ó, f de x igual a x mais b. Onde esse a, para ser função afim, ele não pode ser zero, né? Porque se for zero, eu anulo aqui, ó. Fica só o b e ficaria uma função constante. E o b pode ser zero, mas o a não. Ela é uma função afim porque o grau aqui da variável x é 1. Tá? Então, função afim. É dada no conjunto dos reais, então domínio reais, o conjunto contra domínio reais também. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos de como ela pode aparecer. Ó, f de x igual a 5x menos 3, então nós temos uma função afim, porque tem esse formato. Então perceba que o a, se eu perguntasse a vocês, 5 e o b menos 3. Tenham cuidado, porque
nas aulas, quando a gente pede para tirar esses coeficientes, quando eu digo A, aí o aluno quer colocar 5x. Não, o A é o que está junto da variável, né? No caso aqui, o 5. E o B, o sinal, ele entra aqui, tá certo? Então, menos 3 é o B. Segundo exemplo, f de x igual a menos 2x menos 7, onde A vai ser menos 2 e o B vai ser menos 7. E o f de x aqui, ó, tá um pouquinho diferente das outras, ó, só tem 11x. Por quê? Porque nós não temos B nesse caso. Então, B foi zero. Mas o A, como eu falei antes, ele, para ser uma função afim, a função do primeiro grau, ele tem que existir, senão deixa de ser a função afim. Voltando aqui para a lei de formação, ó, só para a gente perceber, quando for uma função quadrática ou uma função do segundo grau, nós vamos mudar aqui porque o grau do x, o grau da variável, vai ser 2. Então, teríamos f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, isso aí seria do segundo grau. Chamo a atenção para o a. Nós chamamos aqui de coeficiente da função, coeficiente angular da função. Quando eu olho o A, na maioria, em algumas das questões, apenas olhando o A, eu já consigo resolver a questão, o coeficiente angular. Por quê? Aí eu chamo a atenção para a característica da função aqui. Ó. Quando a função ela vai ser crescente e quando a função vai ser decrescente. Pelo A. Ó, quando o A for maior do que zero, nós temos aqui uma função crescente. Então, primeiro exemplo, ó, o A é 5. Então, a função aqui ela é uma função crescente. Já no exemplo 2 aqui, ó, o A é menos 2. Então, quando é menos 2, a função é decrescente. Ok? Um outro detalhe também, que aí eu vi que tem uma questão que só olhando o B, e nós vamos resolver essa questão hoje aqui, só olhando o B, eu já marcaria a alternativa correta e eliminaria todas as outras. Porque o B, quando eu vou olhar no gráfico, o valor de B sempre vai ser o valor onde vai tocar o eixo Y no gráfico. Então, se eu tenho aqui menos 3, então, obrigatoriamente, o gráfico da função afim, que é uma reta oblíqua, tá? Então, obrigatoriamente, a reta vai tocar o eixo Y em menos 3. Então, com isso, nós já conseguimos eliminar algumas coisas em algumas alternativas das questões. Tá ok? Então, essa aqui é a parte introdutória para vocês. E agora a gente vai para a parte das questões, tá certo? Então, seguindo aquele mesmo esquema da outra aula, eu vou aqui separar por ano. Tá? Então, vamos começar a resolver as questões de 2018. Acredito que em 2018 foram cobradas 3 questões de função afim. Ô, Jefferson, e por que não 2019? 2019, ele não foi um dos 4, eu analisei 2016 até 2019. 2019 eu não vi nenhuma questão que tratava de função do primeiro grau, a função afim. Então foi um ano atípico, né? Não ter caído. Então, por não ter caído, eu aposto muito que no Enem desse ano vai ser cobrado mais questões de função afim. Muito embora eu chame a atenção para uma coisa, que a PA, a progressão aritmética, que vocês já tiveram uma aula sobre isso, é um caso particular de função afim. Tá? Então, a PA é um caso de função. Então, em 2019 teve uma questão de progressão aritmética, mas aí eu acho melhor trabalhar quando estiver falando do conteúdo de PA. E a progressão geométrica é um caso particular da função exponencial. Tá? Tomem nota disso aí, isso é importante também. PA, caso particular de função afim, PG, caso particular de uma função exponencial. Tá? Então, 2019, nós não encontramos nenhuma questão de função afim. Em 2018, por sua vez, já foram 3 questões que abordaram esse conceito. A primeira delas aqui. Ó. Então, acompanhem comigo aqui. Mas vejam que questão simples, como a maioria delas. Se vocês quiserem fazer algum comentário, liga o microfone aí e fala, vai até me ajudar, né? O que é que vocês acham, a percepção que vocês veem aí, se é uma questão fácil. Interaja comigo, porque isso aí é importante, já que nós estamos ao vivo, né? Tá? Então, ó, eu vou ler aqui para vocês.
a quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. Tá? Então, aqui nós temos os dois gráficos, e o que é que ele pede na questão? O número de peças, quantidade de peças que devem ser produzidos para obter um faturamento de 10 mil reais é de quanto? Detalhe, ó, aqui nós temos dois gráficos, mas aí pela leitura eu vou perceber aqui, fazer a interpretação e a leitura desses dois gráficos primeiro. A quantidade X de peças, outra coisa aí, em milhar. Tá? Então, quando eu vejo aqui, ó, X nesse eixo, ó, 20. Então, 20 mil, 60 mil. Tá? Porque se eu não... se eu deixar passar isso aqui, ó, eu posso trocar aqui a alternativa, tá ok? Então, 20 mil, 60 mil, 4 mil, 8 mil. Então, a quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y. Então, vejam que a quantidade de peças está nesse gráfico, aqui no eixo Y, tá? Aquele que colocou o X, cuidado não confundir com o eixo X, tá? É o X que ele está representando a quantidade de peças. E aqui Y, no outro gráfico, o faturamento. Tá? Ambos no eixo Y. De uma empresa estão representados nos gráficos. Ambos os gráficos, tanto esse aqui da quantidade, como o outro gráfico do faturamento, está em função do tempo. Aí nós temos aqui, ó, no eixo horizontal, o tempo. Tá? Em horas. Então perceba que em uma hora, quantas peças são produzidas? Só fazer aqui a projeção, né? Uma hora, 20 mil peças. 3 horas, 60 mil peças. Ok? O que é que ele quer na questão? O número de peças. Então, se é o número de peças, é algum valor que vai estar aqui nesse eixo do primeiro gráfico. O número de peças que devem ser produzidos para obter um faturamento de 10 mil. Aí, vejam só, faturamento não está nesse. Então, tenho que primeiro vir para o segundo gráfico aqui, ó, e ver 10. O 10 está onde? O 10 mil. Aqui é 4 mil, aqui é 8 mil. Então, o 10 mil ele vai estar um pouquinho aqui acima. Correto? Vocês concordam comigo? Aí, vejam só. O faturamento não está em função do tempo? Se eu descobrir aqui ó, o tempo necessário para faturar 10 mil, eu vou saber o tempo aqui, claro, para a quantidade de peças. Vejam só, que aqui como é uma função afim, ó, o crescimento dele aqui ó, é constante. Então, o que é que acontece? Quando eu passei uma hora, eu faturei quanto? 4 mil. Mais uma hora, mais 4 mil. Se fossem 3 horas aqui, eu ia ter um faturamento de quanto? 12 mil. Vocês concordam comigo? 12 mil, de 4 em 4. Então, ó, de 8 até 12, né, passaram 4 mil de faturamento e passaram uma hora. Então, o 10, vocês concordam comigo que vai estar aqui no meio, entre 8 e 10? 8 e 10, tá? Então, vou passar 2 para chegar em 10 mil. Com isso, o que é que eu entendo? Que ó, em 3 horas, eu tenho faturamento de 12 mil. Para ter 10 mil, eu vou ter 2 horas e meia. Então, com 2 horas, 2,5 horas, eu vou ter um faturamento de 10 mil. Tá ok? Então, descobri o tempo para faturar 10 mil, tá? Mas ele quer saber quantas peças eu vou faturar, eu vou produzir em 2 horas e meia, já que agora eu descobri o tempo. Lembrando que aqui eu estou fazendo a discussão da questão para mostrar a vocês que eu posso resolver ela sem cálculo nenhum. Só fazendo a leitura aqui. Faça a leitura e dá para encontrar o resultado. Tá? Só pela interpretação dela, para mostrar para vocês como é fácil. Então, eu já sei que o tempo é 2,5, 2,5 horas. Vamos analisar o outro gráfico. Então, aqui, ó, no tempo, eu passei, ele representou aqui 1 hora e 3 horas, certo? Ó, em 1 hora, eu produzi 20. Em 3 horas, eu produzi 60 mil. Em 2 horas, eu vou produzir quanto?
Então, ó, como é uma função afim, a característica dela é pegar aqui a metade. Ó. Então, em 2 horas, eu vou produzir 40 mil. Concordam comigo? Ó? Se aqui eu estou passando 20 para 60, né? Eu estou passando 40 mil peças de faturamento. Aí, ó, se eu pegar aqui 1 em 3, então é proporcional. Se eu pego aqui 2 horas, eu estou pegando no meio. Então, eu vou pegar no meio aqui também. Tá? Se eu tivesse o lápis, né, ficaria bem mais fácil aqui, ó, porque o 2 vai estar aqui, ó, certo? O desenho, tá? Aqui vai estar 40 e aqui vai estar 2. Só que aí o que é que eu quero? Eu quero 2 horas? Não, eu quero o quê? 2 horas e meia, certo? 2 horas e meia. Então, ó, vejam só, aqui é 2 até o 3, tá? Passou 1 hora. Quando eu estou fazendo essa variação, ele está indo de 40 a 60. Então, se eu pegar no meio aqui, ó, 2,5, eu vou pegar aqui também no meio, que vai ser quanto? Qual a alternativa aí que a gente marca? 50. Então, aqui, ó, resposta para a nossa questão, letra D. 50 mil peças. Tá? Então, veja que eu não fiz cálculo nenhum aqui com vocês, tá? E resolvi a questão só pela leitura, né? Fazendo isso aqui. Então, não tem como perder tempo numa questão dessa. Tenta interpretar, e também não é uma questão daquelas que o Enem cobra muito grande, é uma questão pequena, a leitura não é tão cansativa, dá para fazer a interpretação, tá? Aí aqui vem a parte algébrica, né? Se eu fosse resolver, tá? Porque aí é importante eu mostrar isso aqui para vocês também, né? Porque, se eu não conseguir fazer a interpretação, professor, e lembrar lá da forma geral de uma função, afim, eu vou e resolvo pelo que eu aprendi, tá? Então, vamos aqui entender. Perceba aqui que eu coloquei aqui em cima ó, a função, a forma dela, f de t igual a t mais b. Usei t porque o eixo, se eu voltar aqui no gráfico, o eixo x, né, o eixo horizontal, é o tempo, tá certo? Então, eu usei o t em vez do x. Tá? Então, f de t igual a b. Então, para eu saber 2,5, eu tenho que descobrir qual a forma geral, qual a expressão algébrica desse primeiro gráfico aqui, ó. Descobrir aqui qual a expressão algébrica do primeiro gráfico. Tá? Só que aí eu vou ter que saber o tempo também. Então, eu vou ter que descobrir a expressão algébrica desse outro gráfico aqui também. Então, como é? O que é que eu fiz primeiro? Eu encontrei logo a expressão algébrica desse gráfico. Aí, vejam só. Vocês concordam comigo aqui que esse ponto aqui, ó, é o ponto 0, 0? Então, aqui eu tenho o ponto x0 e y0. Esse ponto aqui é o ponto quê? 1 e 4, o x é 1, o y é 4, e esse outro ponto aqui é o ponto 2 e 8, certo? x2 e y8. O que é que eu fiz aqui? Ó? Coloquei, ó, ponto 0, quando x for 0, o y vai ser 0. Quando x for 1, o y vai ser 1. Vai ser 4.000, tá? Então, eu posso pegar qualquer... Se eu quisesse pegar esse ponto aqui, 1 em 4, e 2 e 8, eu pegaria. Só que aí, se eu pegar o 0 e 0, vai facilitar a minha vida, né? Dá para resolver. Então, ó, peguei aqui o ponto 0 e 0. Aí, o que é que eu faço? Aqui eu sei que o 0 aqui é t, e aqui é o f de t, ou y. Então, substituo. Eu vou ter a vezes t, lembrando que eu estou pegando aqui a forma geral da função. A vezes t, então a vezes 0, mais b, igual a quanto? Igual a 0. Então, aqui eu corto, eu vou ter b igual a 0. Então, já descobri o b. Tá? Já descobri o b. E o a? Para saber o a, eu vou voltar aqui na expressão, só que agora eu vou pegar esse outro ponto, o ponto quando t for 1 e o y for 4.000, eu vou ter a vezes t, então a vezes 1, mais b, igual a 4.000. Só que o b é quem? O b nós já descobrimos que é 0. Então, a vezes 1a, o a vai ser 4.000.
Tá ok? Então, vejam só. Encontrei o B, encontrei o A, eu já tenho a expressão algébrica da minha primeira função. Sim, 4 não, 4.000, né? Cuidado, tá? 4.000. Aí, ó, vai ser o quê? O A que eu descobri e o B eu substituo aqui, ó, na expressão. A, no caso, vai ser 4 e B vai ser 4.000 e o B vai ser 0. Aí eu vou ter essa função aqui, ó. F de t igual a 4.000, aqui era para ser mais, tá? Mais 0. F de t, 4.000t mais 0. Então, f de x igual a 4.000x. Tranquilo? Sabe, aí, o que é que ele diz na questão? Eu quero ter um faturamento de 10.000. Quanto tempo eu vou levar para ter um faturamento de 10.000? Aí, ó, é só fazer a substituição. Lembrando que t é o tempo e o f de t, que é o y, né, vai ser o faturamento nesse tempo aqui, ó. Então, é só fazer a substituição. Eu tenho f de t, vai ser quanto? Não vai ser 10.000, né, o faturamento? Então, eu vou fazer a substituição. 4.000t vai ser igual ao faturamento. Então, fácilzinho aqui, ó. T vai ser 10.000 dividido por 4.000. Cuidado que eu coloquei um zero aqui a mais e terei um daqui, tá? Mas vai ser 10.000 dividido por 4.000, porque eu passei esse 4.000 que estava multiplicando, eu passei ele aqui para o outro lado, dividindo, tá? Então, T vai ser 10.000 dividido por 4, o que nós encontramos lá, o que a gente já tinha percebido pela interpretação. O tempo para ter um faturamento de 10.000 vai ser 2,5 horas. Ok? Aí, vejam só, achei o tempo. Só que aí, eu sei que a quantidade está representada nesse gráfico. Então, se está representado nesse gráfico, eu vou ter que encontrar a expressão algébrica, porque aqui é outra função, tá? É a função do tempo em função da quantidade, tá? Então, vejam só, vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou pegar esse ponto aqui, ó, porque facilita a minha vida, que é o ponto 0, 0, x é 0, y é 0, e posso pegar esse aqui, ó, que é 1,20, o x é 1 e o y é 20.000, ou posso pegar esse aqui, esse ponto aqui, que é 3,60. Eu posso pegar esse, 2,4, tanto faz o ponto, tá certo? Lembrando que eu tenho que pegar dois pontos para encontrar a representação algébrica da função. Ó, então, vejam só, 0 e 0, primeiro ponto, e o outro ponto, 1,20.000. Fazendo do mesmo jeito, lembrando que a expressão algébrica, como é uma função afim, e eu sei disso porque meu gráfico lá é uma reta, eu vou sempre usar aqui essa forma geral aqui. Essa é a forma geral da função. F de t igual a t mais b. Substituindo, eu sei que aqui é o t e aqui é o y, né? Então, eu vou ter a vezes 0 mais b igual a 0. Então, b é quem? 0 também, tá ok? Então, quando eu pego o ponto 0 e 0, né? Isso quando tem esse ponto, né? Vai ser porque eu não vou precisar resolver o sistema pelo método da adição substituição, porque eu já encontro o b aqui direto, só é substituir direto, tá? Então b igual a 0. Fazendo aqui para t igual a 1 e y igual a 20.000, eu vou ter a vezes 1 mais b igual a 20.000. Tá? O b é quem? O b é 0. Então, se o b é 0, o a vai ser 20.000. Tá? Então, já que eu encontrei agora o A e o B, basta eu substituir aqui na forma geral. Então, eu vou ter A, que é 20, então 20t, mais 0, que vai dar essa expressão aqui, ó. F de t igual a 20.000, 20.000t. Tá? Então, nós temos aqui a expressão algébrica para o primeiro gráfico, e essa aqui é a expressão algébrica para o primeiro gráfico, para o segundo gráfico. Faturamento vezes tempo, tempo vezes quantidade. Aí eu quero o quê? Eu quero saber quantas peças eu vou produzir em 2 horas e meia. Então, basta substituir aqui, ó, o T por 2,5. 20.000 vezes 2,5, o que vai dar
50 mil. Tá? Então, 50 mil peças. Viram aí a diferença que a gente... Claro, vocês têm que perceber o quê? Que aí eu posso fazer a interpretação da questão e resolver ela direto, tá? Mas também é importante que eu saiba o conteúdo. Tá, ok? Então, função afim é um dos mais fáceis, né? Então, dá para fazer. Perceberam aí que é uma questão fácil vão dando o feedback aí, porque é importante para ver se vocês estão entendendo. E se não entenderem, também fale, porque a gente pode repetir algum ponto. Ok? Vamos para a próxima. Eu achei bem mais difícil fazer pelo método dos cálculos aí. Acho que se eu fosse fazer pelos cálculos, eu ia considerar uma questão de médio para difícil. Pois é. Tá? Mas aí também é importante, porque aí o que é que eu percebi nas questões? Que a maioria delas, elas requer que eu ou saia do gráfico para a representação algébrica, ou o contrário. Ele dá a representação algébrica para encontrar o gráfico. Então, assim, é um ponto que eu chamo a atenção de vocês. Tem que saber como é que fazer essa transformação, né, da representação. Como eu saí da representação gráfica para a representação algébrica. É importantíssimo. Então, quem não ainda não parou para ver o conteúdo de função afim, assim, uma das coisas que eu acho mais importante é que você perceba como faz essa sair de uma representação para outra. Porque funções elas vão ter várias representações, né? Eu posso representar algebricamente, posso representar por uma tabela, a representação tabular, posso representar ela graficamente, posso só falar, tá? Então, mas eu chamo a atenção para gráfica, representação gráfica e representação algébrica. Eu tenho que saber como faz essa transformação. E aí, quando eu sei de função afim, quando eu vou lá para a função quadrática, vai ser do mesmo jeito. Tá? Então, se eu sei de função afim, automaticamente eu já estou estudando a função quadrática. Então, fica essa dica aí que é importante para vocês, tá? De fazer isso. Muito embora nessa questão, lá na prova, vocês não vão perder tempo fazendo porque dá para fazer apenas com a leitura. Tá? Ok? Ó, mais um aqui, ó, do mesmo ano. Veja que nesta também ela trabalha com representação gráfica. Só olhando para a questão, já dá para perceber que o quê? Que ele deu a representação gráfica e vai pedir para que você transforme em contra-representação algébrica. Tá vendo? Ó, o que eu acabei de falar. Ó. Então, é importante eu saber. Muito embora, eu vou dar umas dicas aqui para vocês de como eu resolver essa questão sem fazer a representação algébrica, tá? Só a gente vai precisar encontrar o A pela representação algébrica, mas o B foi dado aqui de cara. Eu vou ler para vocês. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicado no eixo Y, no eixo vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicado no eixo X, no eixo horizontal. Então, vejam aqui o gráfico. Nós temos o eixo Y, que aqui é a quantidade de combustível. Então, quantidade de combustível em relação ao quê? A distância percorrida, X. Certo? Então, ó, no zero aqui, ó, 0 quilômetro, eu vou ter quanto de combustível? O tanque está cheio, né? 50 litros. Tá? No momento que eu vou andando aqui, fazendo o teste no carro, rodei 100 quilômetros. Tá? Vou ter o quê? 40. 200 quilômetros. O tanque vai diminuindo, né? Ó, 30 litros. 300 quilômetros. 20 litros. 400 quilômetros. 10 litros. Quando eu rodar 500 quilômetros, o tanque vai esvaziar. Tá? E dá para perceber aí que eu faço 10 quilômetros com 1 litro de combustível. Tá ok? Então, aqui eu entendi
o gráfico, que foi dado aqui explicado no enunciado. O que é que ele quer? Ó, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é qual? Então ele quer saber a expressão algébrica. Tá? Vamos aqui tentar eliminar alguma questão, algum item. Vocês olhando aqui, dá para eliminar alguma coisa? Alguém liga o microfone aí e fala, olhando o item A, B, C, D e E e o gráfico, já conseguiria eliminar alguma coisa? Por quê? Alguém arrisca aí em falar, eliminar algum item? Eu falei, inclusive, no início aqui, tá? Quando eu estava falando da definição, eu já disse, ó, preste atenção aqui nos coeficientes, porque aí a gente já consegue falar alguma coisa sobre o gráfico. Acho que essa letra D e E já podem eliminar. Ponto do X que é negativo. Ou positivo. Ó, pronto. Aí, ótimo, Ramon. Ó, o que é que acontece? A função aqui, olhando o gráfico para ela é crescente ou decrescente? É uma função decrescente, né? Vejam que no quanto eu vou diminuindo aqui, ó, no eixo Y, eu vou aumentando no eixo X, né? Então percebam que se eu tenho 50, tinha 0, mas se eu diminuir aqui para 40, aqui eu aumentei ó, no eixo X. Então aqui é uma função crescente, né? Então se fosse função decrescente, uma função crescente, ela tem esse comportamento aqui, ó, tá? Já a decrescente é o contrário, que é justamente esse comportamento. Então, o que é que eu falei lá no início? Uma função crescente, o A é maior do que zero. E a decrescente, menor do que zero. Então, na letra D, aqui o A é 1/10 maior do que zero. Corta, já elimina. Aqui na letra E também, ó. O A é maior do que zero. Já sei que não são essas duas questões, tá? Então, como A é menor do que zero, por ser uma função decrescente, então D e E não é. Tá? Uma outra coisa que eu falei foi com relação ao B. Lembra que eu tenho a função f de x igual a x mais b. Eu vou dizer, ó, aí quem é o B aqui? O B na letra A é 500, o B aqui 50 e o B aqui é 500. Concordam? Vejam só, no gráfico eu falei para vocês, ó, o B, ele sempre vai tocar aqui no eixo Y. Então, ó, quem é o B? 50. Qual o item da questão? Qual a resposta correta? Letra B. Sem precisar fazer nenhum cálculo. Tá? Porque aqui, ó, 500 e 500. Eu já vi que o B é 50. Então, só olhando os coeficientes, eu resolvo a questão. Então, o A, ele vai ser menor do que zero. E o B vai ser o valor que ele toca aqui, o eixo Y, então B é 50. Então, vejam que se eu tenho um entendimento básico lá do conteúdo, porque os coeficientes da função é a primeira coisa que o professor fala para vocês quando está dando aula. Então, se eu assimilo isso, se eu guardo aquilo ali, eu faço a questão rapidinho, sem perder tempo para estar resolvendo todo o item. Tá? Viram duas questões que eu faço aqui de função afim sem precisar fazer nenhum cálculo, tá? Só pela leitura dela e pelo que eu sei do conteúdo. Algum comentário? Ó, aí aqui, se eu fosse fazer, teria várias formas aqui para se resolver, inclusive através de geometria analítica, né? Que aí a gente está começando a ver lá com os alunos do quarto ano. Vejam só, aqui eu copiei o gráfico aqui, aí eu fiz. O que é que eu percebo? Eu tenho aqui, eu peguei 2 pontos. Eu peguei esse ponto, desculpa aqui, como é que eu faço para apagar? Ó, eu peguei esse ponto, que o x é 0 e o y é quanto? 50. Tá aqui, ó. X0, Y50. E peguei o último ponto aqui, ó, onde o X é 500 e o Y, projetando ele aqui, ele é 0. Aí vou fazer da mesma forma que da questão anterior. Vou pegar a representação
algébrica, a forma geral, na verdade, para encontrar a representação algébrica. Lembra que eu chamei a atenção que é importante que vocês saibam fazer isso aqui, tá? Então, o que é que eu faço? Eu vou ter f de zero, que é o x, igual ao y, que é igual a 50. Então, substitua. A vezes x é quem? Zero. Então, A vezes zero mais B igual a Y, que é 50. Corta aqui porque é zero. B é quanto? 50. B é 50. Tá? Então, aqui, ó, no lugar de B, eu já posso colocar 50. E a outra, ó, pegando outro ponto, o x é 500 e o y é zero. Então, eu vou ter A vezes x, A vezes 500, mais B. B é quem? 50 que nós encontramos, igual a zero. Que dá uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos resolver a equação. Então, eu vou ter A vezes 50, ou A vezes 500, 500A. Passando esse 50 para o segundo membro, ele está positivo, ele passa negativo. Então, menos 50. Então, aí agora, ó, o 500, ele está multiplicando o A, 500 vezes A, ele vai passar para o segundo membro, dividindo. Então, eu vou ter aqui menos 50 dividido por 500, que simplificando, A vai ser igual a menos 1 décimo. Tá substituindo aqui na forma geral, quem é o A? Menos 1 décimo de x mais 500. Representação algébrica, f de x igual a menos 1 décimo de x mais 500, que é a letra C. Tá? Uma outra forma aí de se resolver a questão. Tá? Poderia encontrar aqui, ó, pela equação da reta, que aí é o conteúdo que nós estamos estudando lá no quarto ano, que deu tempo ainda veio, eu acredito que deu tempo ainda veio. Ó, então, na equação geral, na equação da reta, eu tenho esse formato aqui. Ó. Então, se eu encontrar o y0, o m e o x0, eu encontro a reta. Só que aí nós estamos falando de função afim, tá? Então, eu não vou deixar para abordar isso aqui quando a gente estiver estudando a geometria analítica, tá? Mas aí encontrava o coeficiente angular, dava para fazer também tranquilamente. Tá? Só que eu vou perder mais tempo aqui. Se eu sei função afim, é mais rápido. Se eu consigo, se eu lembrar do coeficiente angular e linear, mais rápido ainda, porque eu faço sem precisar fazer nenhum cálculo. Tranquilo? Vamos para a próxima. Outra questão aqui, eu percebo que nas três questões de 2018, todas três iniciaram com gráfico. Todas três abordaram gráfico. A primeira questão, 2 gráficos. Aí a segunda, saiu da representação gráfica para a representação algébrica. E a terceira questão, mais uma vez aqui, de gráfico. Mas também mais uma questão que eu vou mostrar a vocês que não é preciso fazer nenhum cálculo para resolver ela. Tá? Então, se eu tenho lá a média de 3 minutos por questão, então em 3 aqui eu já vou ter ganhado só a leitura. Mas aí também percebam que é típica questão do Enem, ó. Um enunciado grande, né, para confundir. Quando eu chegar no final, eu já não sei nem o que diz lá, mas no início da questão. Tá? Então, por isso que é importante praticar, tá? Para que a gente vá se acostumando com o nível da questão. Leiam comigo. Alguém quer ler? Alguém lê para mim a questão? Vou ler aqui. Por favor. A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração
que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Obrigado, viu? Vejam só, vamos entender aqui a questão. Então, ele deu um gráfico falando da cobertura da vacina. Em 2013, cobriu 67%. Tá? 2015, 59%. 2017, 61%. Percebam que ele omitiu aqui no gráfico 2014 e 2016. Ele quer saber o que aqui, qual teria sido a cobertura em 2014. Ele quer saber quanto é aqui o Y em 2014. Tá? Importante, para tal, aqui, fazendo a leitura, para tal, levou-se em consideração que a variação da cobertura de vacinação deu-se de forma linear. O que é de forma linear? Percebam que aqui, de 2013 até 2014, até 2015, eu passei quantos anos? 2, né? Então aqui eu vou ter, 2 anos, variando quanto? Quanto é que variou em 2 anos? Eu até coloquei aqui, em 2 anos variou 8%, né? Porque foi de 67 até 59. Então, de 67 a 59, teve uma variação aqui, de 8%. Uma diferença, né? Faço 67 menos 59, eu percebo que diminuiu aqui a cobertura da campanha em 8%. Então, se em 2 anos diminuiu, variou 8%, quanto é que variou em 1 ano? Não. Vejam, passou 2 anos, 8%. 1 ano vai variar quanto? A metade disso. Uma regrinha de 3 simples. Mas aí que eu faço de cabeça essa regra de 3. É só pensar. 1 ano, 2 anos, 8%. 1 ano, variação de 4%. Então, eu vou pegar aqui o ponto do meio, 4%. Então, em 2014, qual foi a cobertura? 67 menos 4, 63%. Letra B. Entenderam? Tá? Então, vejam que aqui, variação proporcional. Função afim. Isso é uma função afim, porque aqui ele fala, tem uma reta decrescendo de forma linear. Tá? Então, se ele pedisse 2016, teria como fazer? Mesma forma. De 2015 até 2007, 2 anos variou quanto? Variou 2%. Então, em 1 ano vai variar quanto? 1%. Então, aqui seria quanto? 60% em 2016 a cobertura. Tá ok? Então, outra questão simples. As 3 questões de função afim de 2018, uma abordagem apenas de leitura e interpretação de gráfico do texto. Tá? Jefferson, mas aí, se eu não lembrar, se eu não conseguisse perceber isso, que é que se eu quisesse transformar isso aqui na representação algébrica, saía? Com certeza, né? Tá? Então, agora só é ter atenção, porque aqui eu vou transformar isso aqui, coloco no gráfico, né? Coloco aqui o eixo Y, tá? O eixo Y, e aqui o eixo X chama só o detalhe para uma coisa. No lugar de 2013, para ter o ponto, que ponto seria esse aqui, se eu fizer a projeção aqui, do gráfico, né? Então eu vou considerar aqui como sendo 0, aqui sendo 1, aqui sendo 2, aqui sendo 3 e aqui sendo 4. Então, passando o ano aqui, primeiro ano, né? O ano que iniciou o estudo lá da campanha, da cobertura da campanha, no ano 0. Então, passou 1 ano, né? Passou 2 anos, passou 3 anos, passou. Por quê? Para eu ter o ponto, esse ponto aqui é o ponto 0 e 67. 0 e 67. O X é 0, o Y é 67. Esse ponto aqui que foi dado, 2,59, que foi justamente os 2 pontos que eu usei aqui, 0 e 67, 2,59. Para quê? Para encontrar a expressão algébrica.
o que nós fizemos na questão 1 e 2. Encontrada a expressão algébrica, que já está aqui, ó, para vocês, eu vou substituir aqui no lugar de x o 1, né, que é justamente o que representa aqui 2014, o que vai dar 63, na letra B. Tá? Então, aí fica para vocês praticarem, né? As dicas aí estão sendo importantes, pessoal. Tomem nota disso. O que é que vem sendo cobrado? Então, das 3 questões, cobrou essa passagem nas representações. Então, estudem um pouquinho isso, tá? Então, nós temos alguns minutos ainda. Vamos aqui ver algumas questões de 2017. Essa aqui é interessante, tá? Aí vejam que não tem uma abordagem gráfica, né? Mas é uma questão grande, né? Vejam como ela aí, inclusive quando junta com as alternativas, né? Então, muita atenção na leitura, mas também uma questão simples. Eu vou ler para vocês, tá? Uma empresa de entregas presta serviço para outras empresas que fabricam e vendem produtos. Os fabricantes de produtos podem contratar um entre 2 planos oferecidos pela empresa que faz as entregas. Então, eu vou parando aqui para a gente não ter que voltar para explicar tudo de novo. Então, esse primeiro parágrafo, essa primeira parte aqui, ó, do texto, o que é que fala? Tem uma empresa de entregas, né, que presta serviço para outras empresas. Aí os fabricantes dos produtos podem contratar entre 2 planos. Então, essa empresa entrega os produtos e oferece 2 planos para quem contrata, tá? No plano A, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$ 500, além de uma tarifa de R$ 4 por cada quilograma enviado para qualquer destino dentro da área de cobertura. Então, daqui onde eu marquei, ó, até aqui ele fala como é o plano A. Então, é uma representação oral aí, ó, uma representação verbal. Ele está dizendo como funciona a função. Como é que a função funciona? Ela cobra uma taxa fixa de R$ 500. Além dessa taxa fixa, ela cobra R$ 4 por quilo da mercadoria enviada. Tá? Então, que eu coloquei plano A. Esses 6 aqui é porque mais abaixo vai ter outro detalhe que eu vou ter que acrescentar esses 6 aqui. Mas se não tivesse, se fosse até aqui, para eu encontrar a representação algébrica, eu faria o quê? Ó? F de x vai ser 500, porque ó, não é um valor fixo, 500. Não estou multiplicando por nada. Mais 4 vezes x. Por que 4 vezes x? Porque ele cobra R$ 4 por quilo de mercadoria. Então, se ele fosse enviar apenas 1 quilo, quanto é que ele ia pagar? 500 mais 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, não, 504. Se fosse 2 quilos de mercadoria, eu ia fazer 4 vezes 2 aqui, que é 8, mais 500, que é fixo, 508. Tá ok? Então, pela leitura aí, já dá para encontrar a representação algébrica. Vamos para o plano B. No plano B, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$ 200. Porém, a tarifa por quilograma enviado sobe para R$ 6. Então, ele aqui, ó, fala do plano B. Então, o que é que vai mudar do plano A para o plano B? No plano A, era 500 a taxa fixa. No plano B, vai ser quanto? 200. Só que, no plano A, a taxa por quilômetro era R$ 4. Já no plano B, a taxa por quilômetro é R$ 6. Vejam o que eu fiz aqui, ó, 200 da taxa fixa, mais 6x. Esqueçam esses 6 por enquanto. Tá? Então, aqui teria a expressão dos 2 planos. Continuando. Certo fabricante havia decidido contratar o plano por um período de 6 meses. Ó, por isso 6 lá, viu? Certo fabricante havia decidido contratar o plano A por um período de 6 meses. Então, ele decidiu pelo plano A, por 6 meses. Contudo, ao perceber que ele precisava enviar apenas 650 quilogramas de mercadoria durante todo o período, ele resolveu contratar o plano B. Então, ele mudou de opinião. Quanto é que ele ia enviar? 650. Tá? Então, o 650 vai entrar justamente aqui, ó, no valor do X. Não é a quantidade de massa aqui, ó.
né, em quilogramas. Então, a cada quilo eu vou substituir aqui, 650, 650. Cuidado na questão pelo seguinte, se eu fizer sem esses 6, eu vou errar, porque vai me dar a resposta C, e a C não é a resposta correta. Eu tenho que chamar, vocês têm que prestar atenção no seguinte aqui, ó. Certo fabricante havia decidido contratar o plano A por um período de 6 meses. Então, 6 meses, por isso que eu fiz aqui a multiplicação, ó. Em 6 meses, e aqui ele fala que a taxa é uma taxa fixa mensal, ó. Taxa fixa mensal no valor de R$ 500. Então, se é por mês essa taxa, então, se são 6 meses, eu tenho que multiplicar por 6. Então, na verdade, vai ser 4x, daqui do que varia aqui a taxa, mais 3.000, que é a taxa fixa. Do mesmo jeito aqui, ó. Não é 200 por mês, ó. Cobra-se no plano B, ó, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$ 200. Então, ó, mensal. Então, se eu tenho 6 meses, 1.200. Tá? Lá na prova vocês iam prestar atenção nisso aqui. Então, cuidado, tá? A interpretação e a leitura com calma é importante para não deixar passar batido esses detalhes. Tá? Então, isso aqui é uma questão média, tá? Por conta que aqui ele tenta fazer uma pegadinha com vocês, tá? Se eu não tenho esses 6, eu vou encontrar aqui uma resposta também dos que é dado, só que de forma vai dar errado, tá? Ó, então vejam só, substituindo aqui, ó, pegando, ele vai enviar quanto? Ele vai enviar 650 quilogramas. Então, quanto é que ele ia gastar? Quanto é que ele vai... Se ele tivesse contratado, né, ele contratou qual plano, contudo, ao perceber que ele precisava enviar 600 quilogramas, ele resolveu contratar o plano B. Então, vamos ver quanto é que ele pagou no plano B e quanto é que ele pagaria se ele tivesse permanecido com o plano A. Então, ó, plano B. É só substituir aqui, ó. F de X, então é F de 650, vai ser 4 vezes X. Quem é o X? 650 mais 3.000. Então, 4 vezes 650 mais 3.000 vai dar R$ 5.600. Tá? Então, no plano A, ele pagaria R$ 5.600. No plano B, faz aqui a substituição. Plano B, então, 6 vezes 650, porque aqui eu tenho o plano B, ó, 6x mais 1.200. Então, no plano B, ele vai pagar 5.100. Qual é a economia dele aqui? Ele vai ter a economia de R$ 500 nesses 6 meses para enviar 650 quilogramas. Concordam comigo? Vamos agora para os itens. Qual alternativa avalia corretamente a decisão final do fabricante de contratar o plano B? Então, a letra A diz o seguinte: ó, a decisão foi boa, perfeito, foi boa, para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R$ 500 a menos do que o plano A. Fechou. Já aqui a letra A. Tá? Foi boa porque o plano B vai custar R$ 500 a menos do que o plano A. Então, resposta aqui, letra A. Então, perceba que aqui, ó, a decisão foi boa também na B, para o fabricante, pois o plano B custará R$ 1.500. Então, já não é. Aqui a decisão foi ruim. Então, nos outros 3 está dizendo que a decisão foi ruim. Tá? Chama atenção para quê? Tenha cuidado, porque se eu não colocar os 6, depois vocês podem até testar e resolver sem esses 6 aqui dos 6 meses, vai dar o item C. Tá? O que vai dar errado. Tá? Aí eu fiz aqui, ó. Quando é que o plano B vai ser menor do que o plano A? Então, se eu quisesse mostrar isso aqui para vocês, né? E cobrasse isso também lá na prova. Então, plano B menor do que o plano A. Como é que eu faço isso? Qual a expressão algébrica do plano B? 6x mais 1.200. Menor. Qual a expressão algébrica do plano A? 4x mais 3.000. Tá? Então, resolvendo isso aqui, ó, passa esse 1.200 para lá, que eu vou subtrair de 3.000, vai dar 1.800, e esse 4x vem para o primeiro membro, 6x menos 4x, 2x, x vai ser menor do que 950. Então, toda vez que x for menor
de que 950 quilogramas, é melhor eu contratar o plano B. Agora, se X for de 950 ou maior a 1.000 quilogramas, aí o plano A ele começa a ser mais vantajoso. Tá ok? Eu vou enviar aqui os slides para Carlinhos, tá? Aí vocês possam resolver. Mas aí, ó, chamando a atenção aqui para essa questão. Não vou nem ler, mas o que é que ele pede? Representação algébrica. Mais uma questão igual a 2019. Então, ó, eu tenho aqui o B é quem? Menos 1.000. Letra D, ó, de cara. Não tem nem outra. Se eu sei que o B toca aqui no eixo Y, eu já mato as outras, ó, porque aqui está dizendo que o B é 3.000, o B é 4.000, nasceu o B é 0 e na E o B é 3.000. Então, matei aqui a questão, tá? Menos 1.000 por conta desse do B. Se eu sei isso, se não, eu vou ter que encontrar representação algébrica utilizando o que a gente aprendeu, estudou hoje aqui, revisou, tá certo? Mas, ó, matava aqui de cara, tá? Letra D, tá? Função crescente não vai ajudar muito o A, não, ó, porque toda a função é crescente e o A aqui em todas é positivo, tá? A outra questão aqui, aí vocês façam ela lá em casa, que eu vou mandar os slides para o Carlinho. Em 2016, outra questão de gráfico, percebam que sempre muito parecido, tá? As questões. Qualquer dúvida, vocês falem aí comigo de alguma forma que a gente tenta resolver. Tá ok? Ó, antes de vocês saírem, eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui. Eu tinha um canal no YouTube bem antigo que eu colocava umas besteiras lá, tá? Mas eu estou tentando transformar esse canal em um canal educacional, tá? Então, se der certo, eu queria fazer depois, e se vocês tiverem interesse, a gente poder marcar tipo um aulão em um sábado, passar uma tarde toda estudando vários conteúdos de matemática, tá? A gente fazer uma live. Mas aí, para isso, eu preciso ter 1.000 inscritos no canal para fazer a transmissão ao vivo, tá? Então, eu peço que vocês sigam lá o canal. Primeira vez que eu estou divulgando isso, então tenho 97 inscritos. Então falta um bocado aí para 1.000. Mas se todos os meus alunos seguirem, né, e eles forem divulgando isso aí, então a gente já consegue aí encontrar alguma coisa. Agora, claro, se vocês também tiverem interesse de ter esse aulão, né? Porque eu acho importante aí chegando, às vezes a gente no sábado passa uma tarde toda aí estudando vários conteúdos, nesse estilo aqui que eu estou fazendo, de resolvendo as questões e abordando o conteúdo, tá certo? Então, é só vocês colocarem lá no YouTube, Professor Jefferson Dagmar, porque aí aparece, aí vocês seguem. Vocês já podem fazer já isso agora, tá certo? Tá? Então, foi isso aí na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo. Mas aí lembrem que vocês têm que estudar também, tá bom? Se cuide. Obrigado aí pela participação de todos e até mais. Acredito que essa caixa já secou muito.